Hoje iniciamos uma nova jornada no canal Legal Talks. Nosso podcast jurídico, que era um sonho, agora se torna realidade. Um espaço jurídico para debatermos temas importantes para a área jurídica e também para a sociedade. Nosso podcast é pioneiro e dá sequência ao trabalho que já fazemos em nosso Instagram e no YouTube há mais de 4 anos, com a participação de profissionais de alto renome. Temos muito trabalho a fazer e com certeza vamos avançar cada dia mais, trazendo conteúdos relevantes para o debate jurídico e para a sociedade. Aqui começamos uma nova história, um passo adiante, o início do podcast jurídico do Legal Talks. Olá pessoal, iniciamos hoje aqui um novo passo com o canal jurídico Legal Talks, nosso podcast jurídico. E esse é um projeto que se iniciou lá na pandemia com o nosso perfil do Instagram. Fizemos diversas lives com muitos profissionais do direito. Depois criamos as nossas colunas e hoje estamos trazendo os colunistas aqui para nos prestigiar com a gravação desse primeiro episódio. Convidar vocês para que curtam, compartilhem, se inscrevam no nosso canal. E aqui traremos discussões acaloradas, com certeza, porque no direito não tem como ser diferente. É um debate e as matérias se interligam, né? E hoje o primeiro episódio. Posteriormente, teremos aí vários outros profissionais trazendo para nós aí as suas ideias, seu conhecimento, compartilhando esse conhecimento com a gente aqui para que a gente possa fortalecer essa comunidade e não só de advogados, mas também trazer aqui convidados juízes, promotores, delegados de polícia, todo o pessoal que envolve aí o ramo do direito. Convido a vocês que possam curtir o nosso canal, se inscrever para que você possa receber em primeira mão o nosso conteúdo e compartilhar com os colegas para que a gente possa fazer crescer essa comunidade. Tá bom? E agora vamos iniciar aqui com os nossos convidados. Doutora Viviane Ramone, que vai falar de inteligência artificial. Doutora Viviane Ramone, animada com o nosso primeiro episódio? Muito animada, preparada para esse podcast, porque a gente vai ter muita discussão interessante aqui. E é interessante quando a gente mistura essas áreas, né? Quando nós vamos falar de inteligência artificial, vamos falar de outras coisas, verificar que realmente tem essa convergência e participar desse projeto está sendo muito importante. Muito obrigada, agradeço o convite. Muito obrigado pela sua contribuição, desde lá da época do Instagram, e vamos continuar juntos, se Deus quiser. Doutora Priscila, animada com o primeiro episódio? Nossa, muito. É uma oportunidade ótima de conhecer outros profissionais que aqui, né, networking e a convergência de fato, né? A gente que fala de assuntos que parecem tão diferentes e no final a gente vê que está tudo interligado ali em algum sentido. Isso é muito bom. É isso aí. Professor Eduardo Santos. É um prazer, meu amigo, poder participar desse primeiro episódio do Legal Talks. Acho que acompanhei seu crescimento, né, lá desde o Instagram, e é muito bom ver isso virando uma realidade aqui agora com um podcast tão bonito, tão bem estruturado e poder trazer, mostrar que Uberlândia, aqui o Triângulo Mineiro, faz muito direito e produz direito de qualidade. E temos aqui hoje 2 convidadas extraordinárias para poder dialogar e levar o Legal Talks para o Brasil todo, que eu tenho certeza que todo mundo que estiver nos acompanhando vai ver que aqui nós vamos fazer muita coisa legal e eu estou muito honrado, Zé, de poder estar participando desse primeiro episódio. Pessoal, fico muito feliz com a presença de vocês aqui. Teríamos também a doutora Rafaela Cardoso, que não pôde vir por questões de compromisso. Gravaremos com ela em seguida. Mas eu também estou muito feliz e muito contente com esse novo passo do Legal Talks. Eu tenho certeza que a gente vai crescer bastante ainda. Esse é só o primeiro episódio, teremos outros com convidados muito especiais. Já temos uma agenda para cumprir. E é muito gratificante poder trazer essa oportunidade aqui para Uberlândia, para a região, dos profissionais trazerem aqui, compartilhar aqui o seu conhecimento, interagir, para que a gente possa fazer crescer essa comunidade jurídica. Isso é muito importante para nós. Mas vamos deixar de enrolação e vamos começar logo a discussão, porque isso é que interessa ao nosso podcast, né? Vamos começar pela doutora Viviane, que vai falar para a gente hoje sobre inteligência artificial. É uma questão séria, né, e que envolve todos nós, não só a área jurídica, mas a inteligência artificial está afetando todas as profissões. E, inclusive, também a educação, a governança pública. Então, nós queremos saber um pouco mais sobre esse assunto com a doutora Viviane Ramone, que é especialista e uma pesquisadora de inteligência artificial. Doutora Viviane, explica para nós um pouquinho do que é inteligência artificial e como é que ela impacta para nós em relação ao direito.
começar a falar de inteligência artificial já começa a diferença do conceito, né? A gente já tem a divergência toda começa no conceito. Tem gente que fala que é uma área específica da ciência da computação, tem gente que fala que é uma coisa mais ampla, mas uma coisa que é unanimidade. Isto não é recente, né? Esse hype todo que está acontecendo com o chat GPT, todo mundo agora conhece o chat, conhece os copilots que você tem do Google e das outras questões, mas isso é uma coisa muito antiga, né? A gente já tem estudado a inteligência artificial há muitos anos e você realmente tem uma mudança toda da sociedade que vai impactar todos os ramos da sociedade. Como que vai impactar no direito? O CNJ, ele já tem apresentado isso. Uma coisa muito importante é esse apoio do CNJ para todos os tribunais. Então, hoje, em todos os tribunais, nós já temos desenvolvimento de projetos e projetos dos mais variados possíveis e que têm auxiliado. Por quê? O que é a dificuldade? Todo mundo briga da questão, né? Independente de administrativo, de família. Eu levei 10 anos num processo, daqui a 10 anos, o resultado desse processo ele não é mais eficaz. Porque aquele caso, aquele processo que eu tinha, aquela demanda, é outra demanda depois de 10 anos. O direito é dinâmico, né? É muito dinâmico, principalmente de família, de administrativo, de tudo. O que a inteligência artificial pode auxiliar? O que eu puder automatizar, isso é uma coisa importante de a gente diferenciar, o que é automação e o que é inteligência artificial. Coisas diferentes. Então, se eu tenho uma inteligência artificial que pode me auxiliar em todos os processos, hoje a gente tem uma coisa, né, depois da pandemia, nós tivemos todos esses nossos processos que foram digitalizados, né? Vamos pensar que, na realidade, não houve mudança de paradigma nenhuma, eu simplesmente peguei um papel, digitalizei e joguei lá dentro do processo. A partir disso, o que eu vou ter? Eu vou ter uma possibilidade de que eu tenho esse trâmite. Vamos começar só no trâmite. O trâmite, a inteligência artificial pode ajudar muito. Por quê? Eu posso pegar uma petição que antes, o Eduardo, que trabalha muito lá nos tribunais superiores, né? Eu tinha que fazer um protocolo, aí do protocolo ia para uma secretaria, da secretaria ia para uma... Até que eu conseguisse que a outra parte fosse intimada, eu tinha um tempo imenso. Hoje, com a inteligência artificial, o que acontece? Eu faço um protocolo de uma peça, 1 minuto depois, a outra parte está intimada. Então, a partir daí, a inteligência artificial possibilitou uma eficácia muito maior em termos de tempo e a gente não tem toda uma questão de burocracia. Temos a análise da questão dos contratos, temos a questão da jurisprudência. Então, o direito em si está muito impactado pela inteligência artificial. Convido a todos, eu falo assim que depois que você acordou, tomou café, dá uma passadinha lá no site do CNJ, porque sempre tem coisa legal. E sempre positivamente, né? Essa influência é muito positiva. Positivamente. A evolução digital do direito, acho que tudo dentro disso que você está falando, ela é extremamente importante, porque não só apenas por uma questão de abreviamento de tempo, mas também pela eficiência, sem dúvida alguma. Então, os impactos são muito mais positivos do que as críticas negativas que às vezes surgem, mas que me parecem muito menores do que os impactos positivos. Uma coisa muito importante que quando surgiu, né? Porque a gente fala, tem a hype agora do ChatGPT, mas essas coisas de ferramentas já estão acontecendo há muito tempo. O STJ, ele tem o Vitor, que eu acho que todo mundo conhece o Vitor, né? Que é um robozinho. Ah, quando sair o Vitor, o Vitor vai ser um outro ministro, Muito agora legal. acabou, vai ter, não tem mais jeito. Gente, o Vitor, coitado, eu amo o Vitor, só que ele só separa papel. Ele simplesmente, ele consegue identificar, porque nós tínhamos um departamento inteiro no STJ para fazer isso. Ele separa o que é inicial, o que é contrarrazões, ele separa 5 peças. E não te preocupa, hoje, utilizando a inteligência artificial, o ChatGPT, o nível das petições, porque tem muita gente que simplesmente parou de produzir. Vai e simplesmente automatiza essa criação, né? A gente até, se não me engano, teve um caso de uma jurisprudência que foi criada ali do zero com a utilização do ChatGPT. O impacto disso também é que o ser humano vai parar de pensar, né? Eu acho que não vai parar de pensar, ele vai pensar diferente. Esse risco existe por quê? Porque a inteligência artificial, ela alucina. Vamos voltar lá do começo, porque às vezes as pessoas não sabem como funciona.
Aquele Pac-Man que a gente comia, aquele brinquedinho antigo, Ah, a tá. inteligência artificial, ela come dados. Ela vai ingerir aqueles dados e, a partir daí, do que ela foi habilitada para aquilo, né? Quais são os dados que você apresentou para ela, é que ela vai apresentar teu resultado. E uma coisa muito importante dentro do direito é que o CNJ tem uma resolução, que é a 332, lá antiga, já falando sobre inteligência artificial, que fala que você não pode um apoio para a tomada de decisões. Então, a inteligência artificial, em momento algum, ela vai apresentar uma decisão, ela é um apoio. Como que fica para os advogados, né? Que você fala, Sim. nós tivemos um advogado que foi multado e nós tivemos já um juiz, inclusive houve o TRF proferiu uma portaria, apresentou uma portaria, justamente para falar para os juízes que eles não podem utilizar aquilo. Primeiro que eu não posso pegar os dados do meu cliente, principalmente na tua área, que era de família, Com certeza. e simplesmente jogar meu processo no ChatGPT. Pelo amor de Deus, que a gente não rasgou a LGPD, né? Nós temos a Lei Geral de Proteção de Dados, nós temos dados sensíveis, então você, advogado, tem que proteger os dados dos seus clientes. Ah, tudo bem, mas eu anonimizei, coloquei só o X e o Y, fui lá, teve, tudo bem. Só que nós estamos parados, por exemplo, vamos pegar o chat, que hoje todo mundo conhece o chat. O chat está parado em 2023, antes ele estava em 2021. E eu não sei por que o chat é apaixonado com a Maria Helena Diniz. Ele tem um frisson com a Maria Helena Diniz. Então, se você fez alguma coisa, a inteligência artificial generativa, ele quer ser bem recebido por você. Se você pergunta, ele quer te responder. Se ele não sabe, ele vai criar. Então, o que ele vai criar? A partir de dados que ele recebeu, então ele vai tentar completar aquela frase por uma lógica que ele acha que ele vai te agradar. Ele quer ser agradável, entendeu? Ele vai te responder. Aí ele fala, te dá uma frase incrível e fala, Maria Helena Diniz disse isso. Disse nada, coitada. Ela não disse. Daqui a pouco vão pegar seus livros ali, a inteligência artificial vai falar, professor Eduardo disse que essa caneca é vermelha. Aí você fala, poxa, não é, né? Não mesmo. A inteligência artificial, eu acho assim, eu estava até te acompanhando aqui, e eu penso que a implementação dela dentro da prática jurídica passa, claro, por dois problemas que são naturais à implementação de qualquer sistema, me parece, mas que são problemas que a gente precisa enfrentar, superar. Que o primeiro seria na questão qualitativa mesmo. Obviamente, a gente vai perceber que, às vezes, o ChatGPT, por exemplo, tem a capacidade de escrever melhor do que algumas pessoas, infelizmente. E, por outro lado, você vai perceber também que ele é incapaz de substituir um bom profissional. Porque ele pode até trazer uma base, ele pode até trazer um texto que esteja razoavelmente bem escrito, porém, ele jamais será capaz de criar uma tese, me parece, pertinente. Porque criar uma tese ele vai ser capaz, eu não tenho dúvida. Mas será que essa tese será pertinente? Talvez, uma ou outra, possa ser que sim. Mas, de um modo geral, eu acredito que ele seja incapaz porque ele é incapaz de fazer a leitura da sensibilidade das questões humanas. E isso é insubstituível. E, por outro lado, além desse problema, me parece que é um problema de qualidade, tanto para um lado como para o outro, a gente tem um problema ético, disciplinar, e que você citou maravilhosamente bem. Nós já tivemos, inclusive, advogados e juízes punidos por isso. E, realmente, esse uso não pode ser feito dessa forma indiscriminada ou in totum. Me parece que o uso precisa ser feito sempre para uma complementação ou para buscar o conhecimento de um tema que você não domina tão bem, até porque o direito hoje trabalha com tanta coisa, tão interdisciplinar. Você vai falar de direito de família, mas você precisa entrar em vários outros temas que às vezes você nem domina os conceitos. Então, realmente, nesse ponto, o ChatGPT pode ser extraordinário. Eu acho que é uma ferramenta que deve auxiliar, complementar. Não pode ser a ferramenta principal no sentido de substituir a pessoa do advogado ou a pessoa do juiz. Esse que é o ponto que me parece, mas que eu acho que a doutora Viviane colocou de uma forma muito boa, né? Que realmente é assim, você precisa saber fazer essa filtragem e, acima de tudo, ter um rigor ético na hora de avaliar ali disciplinarmente os profissionais que estão atuando. Mas só interferindo um pouquinho, eu acredito que isso, que você, essas questões que foram levantadas, professor Eduardo e pela doutora Priscila, é uma questão de amadurecimento, né, doutora Viviane? É questão de maturidade. E com o tempo, as pessoas vão entendendo melhor como utilizar aquela ferramenta. Não que ela vai substituir nada nem ninguém, mas ela vai auxiliar a todo mundo a produzir melhor
e com mais agilidade, e às vezes até com mais qualidade aqueles tipos de conteúdo. Eu falo que às vezes os profissionais eles acabam se apegando demais a alguma coisa ou por otimização de tempo e acham que aquilo ali é um caminho a ser seguido. Eu estava brincando antes da gente entrar aqui sobre a questão de uma peça cópia, Ctrl+V, Ctrl+C do Jus Brasil. Então, as pessoas elas começam a ficar cada vez mais confortáveis com aquela inteligência artificial, com o chat GPT, começam a, não vou usar tão somente para complementação, né? Eles vão começar a usar indeliberadamente. Eu acho isso daí, assim, a gente precisa realmente começar a filtrar. Eu sei que tem hoje normas que vão começar a serem criadas aí para punir isso, mas ainda... Sim, tem muito profissional que usa, né? Mas acho que também não é só o chat GPT no direito, né, doutora? Não, o chat ele é uma das ferramentas que não é nem utilizada em termos do direito em si. Então, a gente tem várias, por exemplo, o Google hoje está com uma ferramenta muito boa, que é o Bard. A gente tem o Gemini 3, que está lançando em termos agora de substituição disso. E dentro do judiciário, é que eu falo, as plataformas que são criadas são maravilhosas. Nós temos, por exemplo, o Projeto Mandamos. O que é o Projeto Mandamos? Ele simplesmente fez um Uber dos oficiais de justiça. O que é o nosso problema de intimar, citar as pessoas, né? Então, eles já fizeram com a inteligência artificial, com a localização, por exemplo, no caso de direito de família, que é muito importante. Eu tenho que ter um cumprimento rápido do meu mandado, porque senão ele não vai ser eficaz. Então, hoje, o magistrado, dentro da sala dele, ele já consegue expedir o alvará, o mandado que for ser expedido. A partir daí, eles conseguem localizar qual que é o oficial de justiça que está mais próximo. Dentro da proximidade do oficial de justiça, ele consegue falar qual oficial de justiça tem mais expertise para aquilo. É uma questão de guardas de menor, eu vou ter que retirar alguém, é uma questão que pode envolver violência, ele já aciona a polícia, ele já vê qual deles é o mais especializado para aquilo, já manda no tablet dele, ele já vai lá automaticamente para cumprir. Ele está a 5 minutos daquilo. Se nós dependêssemos lá daquela coisa, de expedir um mandado, secretaria, central de mandados... Nossa, e quando é que isso vai começar? Inimaginável. Já está começando. Temos projetos incríveis de inteligência É artificial. o que eu acho. Tem muito mais positivo, muito mais agregado Sim. que pontos negativos. Pontos negativos, se você olhar todas as questões da evolução digital, quando ela atingiu todos os ramos da vida humana, ele também traz seus pontos negativos. Mas, vamos dizer que antes, então, não existiam pontos negativos quando não existia a digitalização dessas questões? Sei lá, pega o ramo de viagens aí. Vamos pegar... Se você olhar, antigamente, talvez 15, 20 anos atrás, quando você ia fazer uma viagem, você te procurava uma agência de viagens física, que eles já te entregavam ali um pacote com voos, com hotel e tal. Hoje, depois de 10 anos para cá, ninguém faz mais isso. Todo mundo vai para a internet, compra as passagens nos sites das companhias aéreas, reserva os hotéis, e aí foi surgindo um monte também de agências de viagens online. E aí, o que aconteceu? Nós vimos que algumas delas, inclusive algumas bem grandes, vieram a dar golpes nas pessoas. Mas a pergunta que fica é, então antes de existir essas agências digitais, ninguém nunca deu golpe? Nenhuma agência física? Com certeza também. Então, acho que a questão da digitalização no direito é a mesma coisa. Você vai ter toda uma evolução que vai trazer muita coisa positiva e, obviamente, você vai ter os problemas, vai ter os pontos negativos que precisarão ser superados, regulamentados, corrigidos. E a doutora Viviane colocou isso. Acho que aquele ponto, talvez, acho que da sua fala, que eu acho que, assim, é extremamente relevante. Olha, nós temos hoje um sistema que já pune e que vai ser aprimorado, obviamente, em razão dos casos que forem surgindo. Não dá para a gente prever todos os tipos de casos que vão surgir, mas essa já é uma questão que, desde o início, tem sido tratada. Ela citou que a LGPD, acho que o Marco Civil da Internet, dentre outras legislações e regulamentações também, da OAB, do CNJ e assim por diante, que eu acho que são muito relevantes. E por falar sobre isso, a próxima pergunta para a doutora Viviane é exatamente essa. A IA já está regulamentada no Brasil? Nós já temos várias legislações que falam sobre isso. Então, quando a gente passa a pensar em tratamentos de dados, a gente tem a LGPD, tem o Marco Civil da Internet, e nós já temos dentro do CNJ algumas resoluções, algumas portarias. Nós estamos, neste momento, discutindo a PL que vai falar especificamente do Marco Civil, Marco da Internet, da inteligência artificial, A gente fala de internet o dia inteiro, fica com aquilo na cabeça.
E só que a gente está no momento que a gente está discutindo muito. O mundo inteiro está discutindo regulamentação da inteligência artificial, principalmente governança e ética. Por quê? Uma ferramenta de inteligência artificial, ela é desenvolvida no Brasil, ela é aplicada na Finlândia, ela é executada em outro lugar. Então, vamos pensar como isso, em termos de ética, né, isso vai resolver. Voltando para a regularização do Brasil, ainda que nós não tenhamos ainda a SPL, que eu acredito que vai sair rápido, eu estou aqui chorando porque eu sou apaixonada na área de governança e eles fizeram um capítulo. É difícil a gente ver uma lei que tem um capítulo específico de governança. E o capítulo era maravilhoso, né? Vamos dizer assim. Um capítulo bem trabalhado, bem escrito. Já agora, no substitutivo, ele simplesmente desapareceu. Então, aquela nossa expectativa de ter finalmente uma lei com essa governança, mas vai afetar? Não, a gente tem vários frameworks, a gente tem a ONU que já fez alguma coisa, nós temos ISO específico da inteligência artificial, que saiu o ano passado, a gente tem um ISO específico de aplicação e temos um ISO específico dos termos da inteligência artificial, que já é mais antigo, vamos dizer assim, porque na nossa área é muito rápido, né? O ISO do termo é de 2022 e o ISO que saiu agora, que é 42001, ele é de 2023. Então, nós já temos esses frameworks de outras áreas que a gente possa utilizar, até que nós tenhamos a nossa imprescindível lei, né, sobre a questão da inteligência artificial. Aí me preocupa, não sei se os colegas têm alguma dúvida em relação a isso, mas me preocupa duas questões. Essencialmente, a questão da responsabilização e a responsabilização do servidor público na utilização da inteligência artificial. Como que se dará essa responsabilização? Vai ser uma responsabilização do servidor, do órgão público? Como que vai se dar isso? Quais são os níveis de responsabilização que a gente vai utilizar em relação a isso? Não sei se já tem discussão em cima desse tema. Tem discussão muito se a responsabilidade vai ser objetiva ou subjetiva. Essa é uma discussão que está realmente, que ainda não foi fechado. O projeto de lei, ele prevê uma sistematização de riscos, né? Alto risco, baixo risco, como que isso vai atingir. Eu não posso falar que a simples escolha de um filme na Netflix é um risco, né? Você pode perder seu tempo assistir uma coisa que é ruim a partir do momento que eu vejo em termos da questão da área de saúde. Então, se eu estou falando de segurança, se eu estou falando de saúde, se eu estou falando de alto risco, é completamente diferente a minha responsabilização. A gente sempre fala alguma crítica nesse sentido de você setorizar isso. Por quê? Como eu tenho muitas aplicações de inteligência artificial, se eu fizer setor de saúde, é alto risco. Mas espera aí, se eu fizer uma fila no hospital utilizando uma inteligência artificial, que alto risco tem isso, né? Então, a nossa discussão sempre é no sentido de que a responsabilização tem que ser pela aplicabilidade da ferramenta e não pelo simples fato do setor. O setor de saúde tem que ser beneficiado imensamente com a inteligência artificial. A gente tem visto que várias questões, principalmente de análise de exames, como a gente tem a visão computacional ela realmente tem uma eficácia, em alguns casos, extremamente maiores do que o ser humano. Ele consegue identificar um pontinho ali que ninguém pensou que era e ele consegue fazer um diagnóstico melhor. Mas quando eu parto para a segurança, nós temos um caso assim, muito emblemático nos Estados Unidos, que se chama Compass, que é um sistema de inteligência artificial para monitoramento de segurança, e ele tinha um viés discriminatório imenso. E quando a gente fala de viés, foi importante você falar de digitalizar, né? Porque advogado tinha aqueles processos. Gente, eu amo papel. Físico. Eu adoro digital, mas aquele cheirinho do processo físico, né? Aquele apego do processo de 20 volumes, aquilo realmente é impagável. E eu tenho uma memória visual, então para mim às vezes faz falta, né, do processo todo. O que nós fizemos naquele momento? A gente mudou o direito? Não. Nós simplesmente digitalizamos aquela sociedade de 30 anos atrás. Então eu vou pegar aquela sociedade de 30 anos atrás e colocar como minha base, o meu alimento para uma ferramenta de inteligência artificial. O que a gente tem na área de trabalho? Eu vou ler... Hoje você fala que o currículo você faz para o ChatGPT, né? Porque quem vai ler o teu currículo hoje é o chat. E aí o chat fala assim, olha, é um trabalho para ser
um presidente da Legal Talks e todos os presidentes foram homens. Priscila, eu e você, tchau. A partir do momento que ele já leu o teu nome e o meu, já fomos embora. Então, o que é isso? Porque ele foi alimentado com uma sociedade que ali, naquele cargo de presidência, só era ocupado por homens. São as deficiências naturais da digitalização, da inteligência artificial, mas e é que você da precisa corrigir ao sociedade. longo do tempo. Ele reflete a sociedade, né? E como que a gente pode fazer isso hoje? A gente tem uma possibilidade de usar dados sintéticos. De falar, olha, é o seguinte, você pode... Esquece essa questão do gênero, isso não vai te impactar nisso. Eu quero que você pontue nesse sentido. É o modo de fazer, né? A inteligência artificial tem viés. Não tem, gente, coitada, ela não tem. Quem tem foi a pessoa que foi lá e treinou ela, que projetou. Você que colocou os dados enviesados nela, não foi a coitada, né? Eu sou uma defensora da inteligência artificial, ela quer agradar. Eu também. Não é? Mas... Inclusive, temos Eu também. fazendo um corte, inclusive temos um livro de um próximo convidado nosso aqui do Legal Talks, do José Faleiros Júnior, Maravilhoso. que fala Sou sobre muito fã dele. a Meu grande amigo, quando ele vier aí, discriminação. inclusive, você fale para ele que eu deixei um abraço e um tapa nele. O uso discriminatório Um da tapinha bem inteligência leve, artificial. É. Isso é um perigo, é um risco, né? Porque todos aquele viés discriminatório que temos na sociedade acaba sendo inserido na inteligência artificial. Como é que a gente combate isso, doutor? Justamente com essa questão dos dados. A qualidade dos seus dados vai refletir diretamente da qualidade do resultado. Não tem como. Tudo bem, ele alucina, apaixonado, com Maria Helena Diniz. Jurisprudência, gente, jurisprudência é ótimo, porque fala assim, olha, eu queria uma jurisprudência, assim, aí ele cria um acórdão para você. Eu dou muita bronca nele, ele fala, chat, para, você não passou no concurso, para de fazer isso, você não vai fazer isso. Então, esse olhar também é importante, porque se você pega uma pessoa despreparada, que é crédula e que não vai conferir, você vai fazer uma peça, perfeito, confira. Pode tomar uma multa processual bem boa, inclusive, Exatamente. por colocar um acórdão inexistente como precedente da sua peça, Em né? breve, Inclusive, teve uma decisão fantástica Código esses de tempos aí do Processo. STJ nesse sentido, arrebentando, né? Na verdade, por uma manipulação de fatos, né? Na verdade, e mesma coisa em relação à manipulação de argumentos jurídicos. Dizer que o autor disse uma coisa que ele não disse, que uma jurisprudência diz uma coisa que ela não disse, Mas aí tem outro manipular lado. isso, né? Mas aí tem outro lado, Dudu. O que acontece? Eu chamo ele de Dudu porque ele é muito próximo a mim, tá? Então eu tenho Todo mundo me liberdade. chama É o de professor Dudu. Eduardo Pra dos todo Santos. mundo. Ninguém me hoje. chama de professor Eduardo, todo mundo me chama de Dudu. Vamos Até lá. no livro mesmo eu falo, me chamem de Dudu, não odeio títulos, né? Acho que o direito tem muito isso, né, Zé? Tem. Agora, usar a questão da jurisprudência que não existe ou enviesar ela para fazer alguma peça processual. Mas aí tem um medo que eu tenho também, não sei se tem esse debate, que é os juízes pararem de criar jurisprudência. Vão utilizar a inteligência artificial, já tem um viés Não. formado ali e já vai decidindo eu sou com... daquela que o advogado que cria jurisprudência nas teses que a gente cria. Por isso que eu tenho um certo receio com a utilização indiscriminada do chat GPT para criar, porque a gente vai passar. Hoje em dia, a população tem ficado cada vez um pouco mais preguiçosa, né? De buscar informação fora ali da internet, né? Mas se você parar de produzir teses boas, se você não for um advogado que sabe separar, a gente vai acabar tendo uma perda muito, muito grande. Porque eu realmente, pelo menos na área de família, a jurisprudência quem faz é o advogado. Senão ele vai ficar julgando exatamente aquilo durante muito tempo se eu não trouxer um olhar novo para aquilo. Porque o direito, ele precisa. Vai passar 30 anos, a interpretação da sociedade, ela precisa estar atualizada com o que a gente está vivendo hoje em dia. Não Verdade. só o fato do advogado trazer a tese nova, mas o fato do advogado realmente conseguir depois demonstrar isso para o julgador. Porque eu vejo também uma passividade muito grande no sentido de... Eu tenho algumas críticas à advocacia, porque eu acho assim... às vezes a gente critica muito os juízes, e isso é natural, porque realmente tem decisões que devem ser criticadas,
Porém, muitas vezes a gente precisa olhar para a nossa própria postura. Não adianta nada você fazer uma boa petição e não ir lá despachar, e não ir lá fazer sustentação oral, e não conseguir transmitir aquilo da forma que precisa ser transmitida, né? Então, fica uma passividade esperando do judiciário, uma postura que às vezes deveria ser sua. A gente precisa se lembrar que o judiciário é inerte, né? O judiciário é inerte. Quem deve se movimentar são as partes. Por mais que o juiz, depois que o processo é movimentado, ele deve continuar movimentando o processo, mas o advogado é que tem esse dever, ele é que tem essa tarefa, né? E isso é uma coisa que às vezes alguns advogados se esquecem. Então, a gente precisa ter um olhar eu diria, de conseguir realmente entender que a responsabilidade, às vezes, de um problema processual não é exclusivamente de um sujeito processual, só do advogado, só do juiz, só do promotor, só do delegado. O problema não é assim, o problema é sistêmico. Então, acho que não é simplesmente, o judiciário vai parar de produzir jurisprudência. Não vai parar, desde que quem esteja provocando, como a colega disse, realmente, a Priscila, né, o nome da minha irmã, quem esteja provocando, realmente esteja fazendo isso da forma que a gente espera que seja feita, que é, primeiro, com qualidade, e aí não adianta só inteligência artificial. A inteligência artificial, como a doutora Viviane disse, ela vai te ajudar, mas ela não vai resolver todos os seus problemas. E 2, que você tenha a postura que se espera, que é a postura combativa, de ir lá atrás e fazer a coisa acontecer. Porque o juiz, pelo contrário, se o juiz começar a sair da cadeira dele para ir fazer as coisas que você, advogado, estaria fazendo, para mim esse processo já é contaminado. Ele não está sendo nem pessoal e nem imparcial, né? Você que deveria estar correndo atrás disso. Então, eu vejo assim, tá? Tem Mas até aí um meme muito legal na internet, né? Eu tô vivenciando isso num processo, né? Entra com a inicial, aí antes do juiz dar qualquer despacho ali, qualquer decisão, no caso das famílias que sempre tem liminar, né? Vai lá, outra parte apresenta contestação, da contestação outra parte apresenta impugnação, e o juiz pegou e falou assim, isso parece que esse processo move-se sozinho. Eu vi esse meme, você postou Não, aí. eu tô praticamente vivendo isso dentro de um processo, E acho que, curioso. retomando até uma coisa que a doutora Viviane falou, acho que na hora que você perguntou sobre a responsabilização das partes, que a gente não pode deixar de lembrar de uma coisa, independentemente se há ou não há regulamentação específica para esses casos, existe norma geral que resolve o problema até que seja criada essa norma específica. Claro. Código Civil, e especialmente até em relação aos servidores que você tinha questionado, a Constituição no artigo 37, parágrafo 6º, já deixa uma mensagem muito clara. Então, a gente já sabe que, pelo menos, enquanto não houver a efetiva regulamentação do tema de forma específica, nós temos normas para resolver esses problemas. E aí, todos esses problemas, todos eles, sem exceção, não é uma lacuna. O que existe é uma lacuna de norma específica. É diferente de existir uma lacuna geral, no sentido de que não há norma nenhuma, né? E aí, caso alguém faça algo que se diga incorreto, ilegal, não haverá nenhum tipo de consequência jurídica. Não é isso. Existem consequências jurídicas, existe uma regulamentação geral que se aplica com muita tranquilidade a essa área. Óbvio, vamos precisar de uma leitura digitalizada desse direito, mas existe regulamentação. O que não existe é uma regulamentação específica. E é claro, a gente precisa de uma regulamentação específica, como a doutora Viviane falou e frisou tanto, precisa. Mas também não existe nada jurídico aqui. É isso aí, doutora. A gente vê que provoca muita discussão a questão da inteligência artificial, né? Toda vez, né, que a gente fala. E lembrando que é ferramenta, né? E você falou uma coisa importante, que eu não preciso de uma norma específica para a ferramenta, porque a normativa existe, a Constituição está aí. Então, quando a gente viu lá no Código de Processo Civil que eles trouxeram, lá nos primeiros artigos, aqueles princípios da Constituição Federal, na realidade foi um reforço, porque o princípio da cooperação, de tudo, já existia lá, estava bem expresso na Constituição Federal e foi trasladado para o Código de Processo para um reforço, vamos dizer assim, para as pessoas se lembrarem. Então, do mesmo jeito, a gente tem uma alteração do Código Civil que está sendo realizado e vai haver, nesse sentido, uma inclusão de um capítulo específico para a inteligência artificial, mas a gente pensa em termos de princípios básicos: explicabilidade, transparência. E quando a gente fala de explicabilidade, a gente vai lá na 93 da fundamentação da Constituição Federal, no sentido de que como eu vou explicar uma decisão que foi resumida, né, foi apresentada em termos
processo, mas ela teve um apoio numa inteligência artificial, né? Então, o nosso calcanhar de Aquiles ainda está em termos dessa questão, dessa explicabilidade, como que vai ser feito, transparência. Se você fizer jogar as mais importantes legislações mundiais sobre governança e ética de inteligência artificial, você vai passar em termos de princípios, e é importante falar que dentro mesmo da ISO, que falou sobre a questão da inteligência artificial, eles foram muito unânimes e pontuais no sentido de falar, olha, esta é uma regra principiológica, porque a evolução da tecnologia, a evolução da inteligência artificial não me permite que eu faça uma coisa engessada, porque senão eu não consigo aplicar. E se você pegar aqueles princípios, eles são básicos em todas as legislações, porque o mundo inteiro está preocupado com ética de inteligência artificial. Quando eu vou para a parte de guerras, quando eu vou para a parte de relações interpessoais, todas essas questões eu tenho realmente que me preocupar com ética. Eu, particularmente, José, em relação a esse tema, eu tenho um ponto de vista que é o seguinte. O fato de ser uma norma principiológica, e especialmente na questão da regulamentação da inteligência artificial e de todos os temas digitais, de um modo geral, na minha visão, eu acho que o único caminho viável, porque se você buscar uma regulamentação muito específica desses temas, você vai parar em dois problemas, no mínimo. O primeiro é engessar, claro, não tem como, você vai impedir que a tecnologia continue evoluindo. Tá, esse é um ponto que eu acho que é muito claro. O segundo é que você vai começar a restringir de maneira indevida diversos direitos fundamentais, como liberdade de expressão, liberdade de manifestação, liberdade de pensamento, liberdade de conhecimento. As liberdades, elas serão restringidas de forma extremamente excessiva dentro do ambiente digital, o que é, inclusive, um contrassenso, porque o ambiente digital foi criado justamente para dar mais liberdade e não para diminuir a liberdade que nós temos. Então, é claro, a gente sempre se preocupa com o discurso, porque o discurso é ofensivo. E claro, óbvio, ninguém aqui está defendendo, por exemplo, que se legitime discurso de ódio. Ninguém aqui é a favor disso. Porém, você não pode encarar como um problema os discursos contrários. A gente chegou num ponto, talvez, dentro da política brasileira, dentro de todas as discussões, não apenas jurídicas, tá? De qualquer tema que se vai falar, sei lá, vai se falar, por exemplo, de parto. Seu parto tem que se obrigar ao parto normal, ou se não, qualquer tema que se vai discutir e qualquer argumento contrário a determinadas pessoas ou a determinados grupos se torna um argumento que não deve ser utilizado. Ou seja, ficou proibida a crítica, ficou proibida a sátira, ficou proibido a ironia, ficou proibido o deboche. Eu adoro o deboche. O deboche é a melhor coisa que inventaram no mundo, né? Então, quando você começa a proibir esse tipo de coisa e com isso começa a ser colocado como se fosse algo ruim ou como se fosse algo que deve ser proibido, vedado, o direito não tem, em primeiro lugar, nem legitimidade para fazer isso, ou então nós vamos deixar o Estado democrático de direito e vamos entrar no totalitarismo, e a Hannah Arendt explica isso de forma maravilhosa, porque o primeiro passo para você entrar numa ditadura e buscar o totalitarismo é exatamente restringir a liberdade de expressão das pessoas. É quando as pessoas tiverem que parar de pensar diferente, tiverem que parar de expressar sua opinião, parar de dizer realmente o que pensam e parar de criticar aquilo com que elas discordam, né? Você está no caminho certinho para um Estado totalitário. Então, essas regulamentações a gente precisa, obviamente, né? Não estou dizendo que não deve ter, eu concordo nesse ponto, mas elas precisam ser extremamente brandas. Não dá para você pensar numa regulamentação extrema, porque isso vai gerar muitos problemas práticos e, acima de tudo, o meu medo maior é que nós tenhamos aqui uma lesão grave a direitos e garantias fundamentais, especialmente às liberdades. E eu vejo isso na prática hoje, inclusive no cenário brasileiro, em algumas decisões do Poder Judiciário que às vezes simplesmente ignoram que a liberdade de expressão é um direito fundamental.
e começam a partir de uma perspectiva ditatorial mesmo, dizer o que as pessoas podem e o que elas não podem dizer ou pensar, e alguns pensamentos se tornaram proibidos até mesmo, às vezes, desprivilegiando a ciência, desprivilegiando a biologia, desprivilegiando determinados pontos de vistas que nós poderíamos dizer que é um consenso científico, e ainda assim você não pode mais falar porque simplesmente uma galera não gosta. É isso aí. Professor Eduardo Santos sempre defendendo as liberdades aqui. Eu sou um liberal nato, né? Todo mundo sabe que eu sou um liberal nato, né? Liberal em todos os sentidos da palavra, né? Seja politicamente, economicamente, seja moralmente. Então, nunca vou deixar de falar, a não ser que seja em favor da liberdade. Com certeza. Doutora Viviane, muitíssimo obrigado pela sua valiosa contribuição aqui sobre inteligência artificial. Fica à vontade para interferir aqui nas outros temas, tá? E vamos passar agora para o nosso próximo tema. Doutora Priscila Diniz, vamos falar sobre o direito das famílias. Também sempre polêmico, né? Sempre polêmico. Temos algumas mudanças relevantes aí em decisões judiciais recentes que geraram muita jurisprudência, né? Fala para nós dessas mudanças que houveram aí recentemente. Então, a teoria da aparência, né? Principal, o nosso Código Civil ele não é tão velho. Se você parar para pensar, de 2002, mas de lá para cá, todas as relações familiares elas sofreram uma alteração muito grande, né? A gente aí tem a figura de multiparentalidade, a gente tem a figura do concubinato, que deixou de ser ali, né? Uma multiplicidade de casamento que já era normal aqui no Brasil, mas que não foram disciplinados no Código Civil. E aí, em termos ali de alimentos, não só nos alimentos, né? O Brasil começou a adotar a teoria da aparência. Aquilo que parece e é porque a gente vem, né? Eu não sei exatamente de onde surgiu essa bendita dessa ideologia, mas as pessoas parece que elas levam os filhos até onde perdura a conjugalidade. Acabou a conjugalidade, tem muita gente que esquece que tem responsabilidades enquanto pais, né? Nós temos aí inúmeros casos de pessoas que oferem rendimentos altíssimos, mas que não querem pagar, né, pensões dignas ali, justamente porque acreditam que a mãe vai usufruir. Então, né, imagine Dudu aqui, que chegou de Porsche hoje, que não quer pagar a pensão para o filho, né? Porque alega miserabilidade, que ele é empresário, que ele não tem renda definida. Mas ele está de Porsche, ele está vivendo em viagens ao exterior. Então, não tem como falar que ele recebe um salário mínimo, uma renda mínima. Ou a gente utiliza disso, inclusive nas redes sociais, a tecnologia veio, graças a Deus, de encontro, né? Então, nas redes sociais, a gente utiliza aquilo que ele aparenta, aquilo que ele exterioriza para a sociedade, que é uma condição de que tem muita renda. Até tem um caso curioso ali no escritório de uma pessoa que vive um termo que eu adorei, que o advogado da outra parte usou, nababesca. A vida é nababesca, porque é muito luxo, mas ele simplesmente se recusa a pagar uma pensão alimentícia, porque a mãe tem condições de trabalhar, a mãe está jovem, então não é só o pai que tem que prover. E, na verdade, ali a gente fala de proporcionalidade, que os alimentos eles têm que ser a base de análise de trinômio, né? Necessidade, a possibilidade e a proporcionalidade. Então, se eu sobrecarrego um lado, eu estou desonerando o outro, né? Então, hoje as nossas decisões, elas contemplam a teoria da aparência, que auxiliam muito nas pensões chegarem em valores que permitem ao ser humano, a criança, ao adolescente, terem uma vida digna. Eu falo isso porque muitas mães hoje, à medida que você consegue ir crescendo na vida, e eu falo isso por experiência própria, você vai querer subvencionar aos seus filhos uma condição melhor. Claro. Hoje meu filho está numa escola pública, amanhã eu tenho condições de pagar numa escola privada, então eu vou passar ele para lá. Daqui uns dias eu colocar no inglês, no espanhol, num balé, numa natação. Então, a pensão alimentícia ele é para condicionar a vida, né? Não é só, e as pessoas erram muito a questão de vocábulo, né? Que foi colocado ali alimentos. Nossa, eu vou prestar alimentos. Tem gente que simplesmente leva a mãe no supermercado e fala, escolhe os alimentos, porque a minha função é alimentar a criança. A criança não se veste, a criança não tem que calçar alguma coisa, a criança não tem que estudar, a criança não tem que ter direito à saúde, nada disso. E
se furtam mesmo, né, do pagamento de pensão alimentícia para poder viver a vida que eles querem enquanto a criança vive. Dudu, posso provocar ela? Ai. Com Ela é certeza. feminista, a gente sabe disso. E aí eu vou fazer uma provocação, né? Lógico que a gente precisa fazer a provocação para ver o debate, Sabia né? que no meu ia ser. Esse é Né, o doutora? momento. Vamos lá. Nós temos aí o trinômio da pensão Necessidade, alimentícia. possibilidade. E a proporcionalidade, que geralmente fica meio esquecido ali, né? Porque Claro. temos aí que olhar também, eu não estou defendendo aqui os pais que não querem pagar o valor correto, mas temos mães também que são bastante abastadas, e aí precisa haver um equilíbrio, né? Então, acredito que não pode ser penalizar um lado, muito menos o outro. Tem que haver um equilíbrio, aí a tal da proporcionalidade, para que tudo fique bem, que o melhor interesse da criança seja atendido. Sim. Tô certo ou não? Tá certo. Só que a proporcionalidade, na verdade, ela vem ali para a gente lista todas as necessidades da criança, né? Claro, tem mãe que tem uma condição de vida que dá para a criança viver sem a pensão do pai. Nossa, pega a pensão, porque é um direito do filho, não é da mãe. Eu falo que é um direito do seu filho, não é seu, não é da mãe para ela dispor. Então, se ela tem condições de pagar, de prover sozinha, coloca aquele valor que é da criança numa conta poupança. A proporcionalidade, eu gosto de tratar o seguinte: se o pai vai prestar alimentos, que seja proporcional à possibilidade dele. Então, ali, 30%, porque convencionou-se também que 30% paga as contas, né? Uhum. Então, é 30% do valor que ele recebe que vai para a criança. Se a criança vai usar os 30%, já não sei. Neymar mesmo paga uma pensão que não chega nem a 30% do salário dele. Nem a um. Pois é, nem a um. Mas não há necessidade. Mas não há necessidade, porque uma criança ali não gasta aquilo. Claro. Temos hoje crianças que, acredite se quiser, que tem um gasto astronômico de 18 mil reais. Já apresentei uma planilha com uma criança de 5 anos com gasto de 18 mil reais. É a minha realidade? Não é a minha realidade. É a realidade da mãe prover com aquilo? Também não. Mas é a realidade que o pai tem condições de prover com aquilo. Então, se ele está lá ganhando não sei quantos mil, por que a criança não pode ter um acesso ao mesmo padrão de vida que aquele pai? Que aquele pai, inclusive, ostenta na internet. Aí já me perguntaram, mas você... Porque tem advogados também que ignoram, né? Tipo assim, 30% já está ótimo. Tem juiz que acredita também que 30% é ótimo, que dá para tudo. E aí você joga na ponta do lápis, não dá. Entendi. Então, assim, à medida que você vai comparar, pegar a proporção ali daquele pai, a mulher pode ser riquíssima, mas nada desonera aquele pai de pagar uma pensão alimentícia, porque é a função dele, a responsabilidade dele. Entendi. Eu tenho 3 pontos aqui. O primeiro, eu discordo bastante do fato de que a mãe deveria guardar o dinheiro quando o pai paga a pensão, porque é o seguinte, a partir do momento que a pensão é paga, é para que ambos, como regra, possam arcar com os custos da criança. Tá bom, se ambos devem arcar, ainda que a mãe seja muito rica, se o pai tá pagando, o dinheiro é para gastar com a criança, então tem que ser gasto. Não é acumular. Se a mãe quiser acumular porque ela pensou no futuro do filho, quer guardar o dinheiro porque ela quer, tudo bem. Mas eu não acho que ela tenha, por exemplo, um dever, uma obrigação de guardar esse dinheiro, porque o dinheiro está sendo pago para gastar com a criança mesmo. Então, acho que esse ponto, né? Porque senão, às vezes, alguns pais, eu diria assim, mais babacões, vão querer literalmente obrigar a mãe a guardar aquele dinheiro, porque ela ganha muito bem e ela não tem esse dever. Acho que se ela quiser fazer por ela, porque ela pensou no filho dela, não, meu filho, eu quero fazer uma poupança para você, beleza. Fora isso, não acho que ela tenha que fazer isso. Segundo ponto, eu acho que a proporcionalidade, de um modo geral, acaba sendo o critério mais justo. Claro, sempre analisando antes necessidade e possibilidade, porque não adianta você, por mais que você queira que um pai, pela criança tenha uma necessidade de 3 mil, mas o pai só ganha o salário mínimo e realmente não ganha mais, você não vai conseguir, não há proporcionalidade Claro. que se encaixe nesse binômio aqui, né? Ou seja, vai se manter no binômio, o trinômio já está excluído. Porém, a proporcionalidade, eu acho que ela é extremamente vital e o critério dos 30% é a coisa mais ridícula do mundo que já foi inventada, né? Isso daí é bizarro, 30% é bizarro. Se você colocasse como um limite de vitalidade do pai, quando ele tem, sei lá, um salário que gira em torno de uma normalidade salarial dentro do cenário brasileiro, é uma coisa. Você pensa assim, o cara ganha aí entre
um salário e 10 salários mínimos e você não pode ultrapassar 30% do salário dele, porque senão realmente você vai comprometer a própria vitalidade da pessoa, aí tá bom. Aí é uma coisa que a gente entende. E se o critério for esse, aí até tem uma certa concordância. Desde que, obviamente, você esteja falando de um cenário ordinário, normal. Porque, veja, você pode, às vezes, estar falando de uma criança que tem deficiência, tem uma necessidade gigantesca, e aí, nesse critério, talvez a gente não vá respeitar 30%. A gente vai ter que entrar um pouco mais, né? Por uma questão fática. O cenário vai te levar àquilo. Acho que isso vale de um modo geral. Então, quando a gente olha para a realidade da pensão alimentícia, acho que, óbvio, a teoria da aparência é muito importante, dentro da análise da proporcionalidade. Então, nós precisamos pensar sempre assim, olha, vamos lá. Nós temos aqui uma criança, ela tem uma necessidade X, né? Quem é que vai arcar com esses custos? Primeiro, se a proporcionalidade, nós estamos dizendo e essa análise nunca pode deixar de ser feita, que pai e mãe, ao cooperarem para que aquela criança tenha o seu sustento, eles dividam proporcionalmente os custos daquela criança. E aí, às vezes, você tem uma mãe que ganha 2 salários, um pai que ganha 10. Peraí, com quanto essa mãe está contribuindo? Ela contribui com R$500. Tá bom, mas R$500 são 25% de 2.000, 2 salários, por exemplo. Né? Vou arredondar para 2.000 para a conta ficar mais fácil. São 25%. Então, 25% dos 10.000 do pai, não é ele contribuir com mais 500. Ele tem que contribuir com 25% dos 10.000 que ele ganha. Então, nós estamos falando de 2.500. Então, a pensão dele tem que ser 2.500, sim. Isso é proporcionalidade. Proporcionalidade não é simplesmente chegar e falar, olha, cada um dá a metade. Isso não é proporcionalidade. Aliás, isso não é proporcionalidade. Esse 50%, isso aí 50%, quem convencionou isso está deixando um monte de aspectos de lado, né? Porque, coloquei criança no mundo. Começa, né? Você me falou que eu sou feminista. Começa que tem um encargo por trás de um filho, que em sua grande maioria recai sobre a mãe, né? E aí tem gente que separa. Ainda temos uma bela corte de pais aí que separa a conjugalidade da paternidade. Fica muito mais difícil, porque, simplesmente eu vou pegar meu filho a cada 15 dias... ou uma vez por mês, num sábado, eu devolvo num domingo. Ou, às vezes, eu nem vou ver essa criança, mas eu pago a pensão alimentícia. E aí, você sobrecarrega também uma parte. Aí, vai lá e fala, nossa, 50%. Por isso que eu falo, o direito das famílias... Todo direito, na verdade, tem que ser avaliado no caso concreto. Mas o direito das famílias, mais se ainda. Você não tirar um tempo para você ler a peça e ver o que está sendo pedido. Porque a gente tenta diminuir o tamanho, né? Mas não tem como. Você precisa colocar lá, você precisa contextualizar a história, porque faz falta o dinheiro para a criança, sabe? E aí, se a gente já tem um pai que não convive, a gente já tem um pai que não paga a pensão, e aí vem o judiciário, 30%. Porque é fácil, né? Assim, as pessoas estão cada vez mais agindo no automático. 30% não se aplica a todos os casos. Tem crianças que têm necessidades especiais, que têm um gasto com medicação que precisa ser levado em consideração. Assim como há menos também. Também há injustiça do caso contrário. Veja, se você tem um pai que ganha R$50.000 e a criança tem um custo, sei lá, médio, mensal, aquela criança especificamente tem um custo, sei lá, médio de R$3.000, R$4.000, ele não tem que pagar 30%. 30% de 50 mil são mais ou menos uns 15 mil aí por aí. Minha matemática é fraca, por isso que eu saí da economia da UF, né? Mas veja, a minha matemática não é boa, mas a gente chega a um valor aí que ultrapassa R$15.000. Mas a criança não tem um custo de 5. Então, por que ele tem que pagar 30%? Também fica errado. Aí, aqui sim, eu vejo o ponto de vista do enriquecimento ilícito da mãe. Mas esse caso também me parece ser minoritário. Porque essa não é a realidade da maioria esmagadora das pensões brasileiras. A maioria esmagadora das pensões brasileiras são de 200, 300, 500 reais. Não passa disso, né? E o cara ainda acha que a mulher tá saindo com o namorado dela com esse dinheiro. Tudo bem, eu não posso negar que talvez exista um caso isolado ou outro em que a mãe realmente não esteja cuidando da criança. Mas assim, vamos lá. Quem é que tem que cuidar da criança? É a mãe ou são os pais? No plural da questão. Porque, veja, se a mãe não está cuidando da criança, então nós temos um outro problema. Não é porque você paga a pensão que você pode cobrar dela cuidar da criança. Você tem que cobrar dela cuidar da criança porque você é pai. Mas aí não é cobrar dela. Se ela não tem condições de cuidar da criança, se ela não está cuidando da criança, se há ali talvez até uma situação mais grave de abandono materno, então você deve buscar, se você é um pai, né? Se você não é apenas um reprodutor. Porque reprodutor tem muito. Agora, se você é um pai, então o que você vai fazer? Você vai entrar na justiça, você vai buscar a guarda daquela criança, você vai buscar dar para ela aquilo que a mãe, então, não está dando.
Porque você não pode ser só um reprodutor. O reprodutor tem granja, tem em tudo quanto é lugar, aí você acha, né? Mas se você é pai, você não pode agir dessa forma. Então, esse argumento de, ela está pegando meus R$ 200 e gastando na balada, meu amigo, se ela está fazendo isso, porque eu acho que isso é algo isoladíssimo, mas eu vou considerar que essa possibilidade existe, porque eu também sei que ela existe sim, né? Então, falando dessa possibilidade que é uma exceção, se isso está acontecendo, meu amigo, o seu caso não é o caso de simplesmente chegar lá e falar, não, vou pagar a pensão. No seu caso, então, se você é um pai e você está preocupado com seu filho, o seu caso é de pedir a guarda dessa criança. É de mostrar que realmente isso está acontecendo, pegar essa criança, assumir ela, colocar ela no seu colo e levar ela. Aí você pede uma pensão para ela. Faça o contrário, pede uma pensão para ela. E você vai cuidar e mostrar como que se cuida do seu filho. Afinal, sua preocupação é o seu filho. Porque eu acho que toda questão relativa à pensão alimentícia tinha que ser assim, girando em torno da criança, do filho. E se os pais pensassem assim... Mas tem muito pai que não faz exatamente a maioria, isso, eu acho. Às vezes reconhece que a mãe está desviando de fato uma pensão alimentícia, que às vezes não muito vai ajuizar só uma ação de prestação de contas, que o judiciário até desincentiva, a doutrina também, mas... Quando você joga na ponta do lápis, o trabalho que você tem, a gente entra até na questão do trabalho invisível, né? Cuidar de uma criança demanda tempo, demanda dedicação. Você precisa... Eu fui jogar na ponta do lápis, eu como mãe, tá? Eu gasto 2h30 por dia no trânsito entre levar menino, buscar menino na escola, no inglês, no conservatório, não sei mais aonde que eu invento. É meu tempo. 2h30 que eu poderia estar sentada trabalhando, gerando dinheiro, eu tô lá gastando, levando o menino para cima e para baixo. Então, isso daí, se eu fosse colocar num cálculo, eu sempre falo para os meus clientes, primeira coisa, não existe mover processo de pensão sem você saber o tempo que você gasta para poder cuidar do seu filho e também o que você de fato gasta, quais são as despesas do seu filho. Porque senão eu vou generalizar, eu vou chegar lá e vou falar, não, as despesas... Aliás, tem uma coisa de preguiçoso, é o tal das despesas das crianças são presumidas. Não posso presumir tão somente as despesas, porque nem toda criança é igual. Presumir as despesas, tem gente que também vai presumir que a renda do pai ou da mãe é X, quando na verdade eu tenho que olhar aquilo de forma muito clara, específica naquele caso. Não dá para você generalizar todos os casos. Mas o gasto que você tem da banho, da comida, fazer o almoço, levar e buscar, ajudar na tarefa, tudo aquilo, já cronometrei, é um gasto, assim... Fora a infinidade de coisas que a criança consome ao longo do mês, que se não se coloca na conta, é um chocolate que foi ali, é um dia que ela vai, pede um brinquedo, é um dia que ela... E assim vai. Agora você vai dizer o quê? Não, então não dê. Não dê. Não como assim? Jeito, Quantas vezes por dia uma criança fala a palavra mãe? Porque, nossa, meu sonho quando eu virei mãe era criança aprender a falar mamãe. Falou papai primeiro, mas... Normal. Papai é mais fácil, né, do que mamãe. Mas tudo bem. Foi lá. O dia que ela aprendeu a falar mamãe, nunca mais tive paz. Você sabe por que normalmente as crianças falam primeiro papai e não mamãe? Pela saudade, né? Geralmente, não, é porque normalmente a mãe ela tem a parte de cuidar da criança. E o pai, ele pega para brincar com a criança. E ela vai assimilar essa satisfação, né, com o pai primeiro. Bem então, pensado. não, mas é verdade. Isso é verdade. Isso é verdade. Esse é o ponto principal, porque você assimila com as sensações prazerosas ali da alegria, do riso, entendeu? Agora a mãe não, ela tá lá com a criança quando a criança tá com diarreia, tá lá morrendo de dores, de cólicas abdominais e chorando, e a mãe tá lá. Então ela assimila a mãe com aquilo, e o pai ela assimila de outras formas. Então com a criança. Tem esse detalhe aí. Pai, eu posso ir pra tal lugar? Pergunta pra sua mãe. Ou seja, a mãe é o carrasco ali. Nossa, ela na minha que casa tem era o desse dever jeito. de educar, né? Meu pai era bonzinho, minha mãe era... Quer fazer alguma consideração? Eu tô pensando, falando justamente quando você traz essa discussão dos 30%, agora joga lá na inteligência artificial que vai fazer o julgamento, né? Ele vai jogar com os 30%. Vai jogar com os 30%. Então, o CNJ, ele já tem dentro daquela resolução dizendo que você não pode utilizar a inteligência artificial, ainda que como tomada de decisão, o apoio, para a área do penal. Mas a área da família também é uma área que é muito discutida de que você possa fazer Olha só, esse essa apoio. semana veio um parecer do Ministério Público que
A gente respira fundo, vai lá e argumenta em cima. 30% dos rendimentos dele oficia a empresa se ele for empregado. Se ele for empresário autônomo, 30% de um salário mínimo até que ele comprove a renda. Eu já tinha jogado lá dentro tudo que comprovava a renda dele. Um carro de 200 e tantos mil, uma casa cujo aluguel estava sendo R$6.000 por mês. Agora pensa, 30% de um salário mínimo não dá para nada. Eu falo... São dificuldades de processo. Quem sobrevive hoje com um salário mínimo no Brasil é um guerreiro. Não dá. E falando sobre isso aí, ocultação de bens. Então Como é que funciona isso aí? Né? Como é que combate isso aí? É o paizinho que coloca tudo no nome do laranja, no nome da mãe, no nome do papagaio, mas não coloca no dele. Simplesmente a gente vai ter que ir atrás, né? Mas já temos a inteligência artificial para isso, tá? artificial Nós temos. Isso. A gente tem muita dificuldade hoje no judiciário de admitir medidas excepcionais, né? Porque eles tentam... Eu sei, por um lado, tenta proteger questões de sigilo, né? De privacidade. Mas, por outro, a nossa Constituição, corrija-me se eu estiver errada, trata a criança com absoluta prioridade. Então, num confronto aí principiológico, a norma que defende a criança, ela sobressai. Mas a gente tem muita dificuldade em fazer com que os pedidos sejam deferidos. Pedido de quebra de sigilo bancário, de cartão de crédito. Eu nem falo sigilo fiscal, porque a gente vive no Brasil, né? Aqui a sonegação é alta. Então, se uma pessoa coloca o bem em nome de terceiro, dificilmente, pelo imposto de renda dele, eu vou ter acesso. Às vezes, a gente já viu pai aí que, eu, na minha conta, só tenho o mínimo, né? Eu recebo 1.000 e tantos reais. Às vezes, é o que ele retira de prolabore. Aí você vai ver a conta da empresa, é onde gira tudo. Às vezes, abre a empresa no nome de outro filho ou no nome do tio. Aí você vai ver, tem que analisar quando eles colocam, né, os extratos bancários. Você vai ter que passar item por item ali para saber se está repetindo demais algum repasse, para poder ver. Agora, a inteligência artificial aí seria maravilhoso, né? O judiciário já tem uma ferramenta chamada Sniper, que hoje você consegue fazer esse mapeamento. Cruzamento de dados o Sniper, ele, no direito das famílias, ele não vejo decisões nesse sentido ainda. Pelo menos eu não peguei nenhuma, mas a gente pede. Agora, é muito difícil porque um juiz de execução... ele vai utilizar aquilo ali. Agora, no direito de família, eles estão loucos para sentenciar, porque é uma carga emocional ali. Às vezes, é processo que você fica toda hora tendo que manifestar. Eu falo, não existe mais o cumprimento de um rito. O rito morre, né? Você vai lá, temos até tal parte, aí começa. Você manifesta, ele manifesta em cima. Aí vai. E fica sendo desse jeito. É isso. Doutora Priscila, muito obrigado pela sua contribuição valiosíssima também aqui com o direito das famílias. Um tema de altíssima discussão e discussões acaloradas até, né? Em relação a isso, né? O Dudu pegou leve. Agora chegou a vez dele. Agora a gente vai ver, né, o comportamento aí do Dudu. Vamos ver como é que vai ser. Antes disso, gostaria de convidar mais uma vez a vocês que se inscrevam no nosso canal, curtam os nossos episódios e compartilhem com os colegas para a gente fortalecer essa comunidade jurídica cada vez mais. Professor Eduardo Santos, nosso congressista, palestrante. Vamos falar hoje de temas difíceis aí, né? Como sempre, STF, Direito Constitucional, STF que temos como guardião da Constituição. E será que isso mesmo vem acontecendo? Fala para nós aí, doutor. Muito bom. Olha, a questão do Supremo Tribunal Federal e a guarda da Constituição, né? Eu acho que ela passa hoje por um problema do próprio Poder Judiciário. É uma crise que a gente assiste que é endêmica. Acho que ela não está apenas, exclusivamente, no Supremo Tribunal Federal. A gente tem, se você olhar, por exemplo, problemas gravíssimos de postura do Poder Judiciário em todos os graus de jurisdição. Né? E eu digo não apenas postura dos seus membros, no sentido de postura de um juiz ou de um desembargador ou de um ministro, embora isso seja muito relevante, mas a postura institucional.
quando vai enfrentar determinados temas. Olha só para você ver. A gente tem um caso, talvez no Brasil hoje, gigantesco, que é um caso de crise de 2 empresas de milhas, que é a Herb e a 123 Milhas. Qual a postura do Poder Judiciário? A postura do Poder Judiciário é simplesmente nenhuma. É a mesma coisa que não tivesse Poder Judiciário. Qual a postura do Ministério Público? É nenhuma. É a mesma coisa que ele não existisse. Essas empresas, por exemplo, estão com canos aí bilionários em cima das pessoas, não estão entregando as passagens, não estão entregando os hotéis, e ainda assim continuam vendendo na internet, pegando dinheiro de mais uma meia dúzia de bobo, e sabe o que vai dar? Não vai dar nada. Sabe o que vai dar para os donos dessas empresas? Não vai dar nada. Por quê? Porque o Ministério Público e o Poder Judiciário simplesmente não fazem nada. E quando você transporta isso lá para o Supremo Tribunal Federal, o que você percebe é um judiciário que também não se dedica aos temas como deveria, né? E olha, eu ainda acho que no Supremo e no STJ a gente ainda tem uma dedicação infinitamente melhor, superior em nível de qualidade, tá? Mas ainda assim você percebe que o Poder Judiciário não tem enfrentado os temas como deveria. Às vezes eu não sei se, por um lado, tem o receio de que muitos desses temas são políticos, e isso é natural, as pessoas precisam entender uma coisa. Os temas políticos, eles vão estar no Supremo Tribunal Federal e até, eventualmente, no STJ. E isso é natural. Por quê? Porque a Constituição fez essa previsão. Então, o fato de você ter temas políticos no Supremo não invalida em nada a legitimidade do tribunal em julgá-los. O problema estaria quando esse tribunal, e aí entrando no seu ponto, começa a julgar certos temas políticos com viés político e não com viés constitucional. E aqui a gente tem um problema, né? Então, o problema não é quando o Supremo vem e diz que uma lei é inconstitucional porque ela realmente fere a Constituição. O problema é quando o Supremo traz para si determinados pontos que ele jamais poderia trazer ou quando ele dá decisões contrárias ao texto constitucional. Posso dar vários exemplos. Vamos lá. Onde está escrito na Constituição que eu posso cumprir pena ou que eu devo cumprir as penas como regra a partir do julgamento em segundo grau, em segunda instância? Isso não está escrito na Constituição, pelo contrário, está escrito que é após o trânsito em julgado. Mas o Supremo, por um período de tempo, para poder punir determinado político, né? O que ele fez? Ele tinha aquele político específico que ele queria lascar. O que ele fez? Até joguei o microfone no chão. Veja, o que ele fez para punir esse político? Ele foi muito claro. Ele foi lá e falou, não, agora é segunda instância. Passou um tempinho, ele voltou atrás. Mas espera aí, por que ele voltou atrás? Porque a Constituição diz que não pode, que a Constituição diz que é trânsito em julgado. Mas ainda assim ele foi lá para poder punir aquele político que fez isso. A mesma coisa em relação, por exemplo, aos atos de 8 de janeiro. Né? A competência para julgar os atos de 8 de janeiro não é do Supremo Tribunal Federal, mas ele está julgando, porque é do interesse dele. Ele quer julgar, ele não quer que aquelas pessoas sejam julgadas por juiz de primeiro grau. Ele tem um interesse político em punir aquelas pessoas. Então ele tomou o tema para si. E como é que se combate isso, meu amigo? Não se combate. Artigo 1º da Constituição do Universo. O Supremo pode o que ele quer. E essa é uma questão importante. A gente precisa entender. Não há ninguém que possa fazer nada a não ser o próprio Senado. É Supremo, né? O Senado Federal poderia fazer alguma coisa, mas não faz. Por quê? Porque, infelizmente, também a gente sabe que grande parte dos senadores tem muitas causas do seu interesse pessoal no Supremo Tribunal Federal, que eles, na verdade, não querem que essas causas, né, andem, caminhem. Então, é um que puxa o outro. Estruturado. É um comprometimento, né, ali de mão dupla. Então, isso acontece. A gente vê isso no Supremo Tribunal Federal em diversas causas, né? Isso acontece de uma forma, assim, escandalosa. Você pode olhar. Porque, assim, eu acho que isso começa com o próprio inquérito de ofício, o inquérito das fake news. Olha, gente, e a gente precisa separar os fatos das questões jurídicas. Porque, veja, com toda certeza, fake news é proibido. Com toda certeza, os atos que aconteceram no 8 de janeiro são atos que devem ser punidos. Ninguém aqui está dizendo que aquelas pessoas não devem ser punidas por invadir, por depreciar prédios, por rasgar, por fazer tudo aquilo que foi feito. Né? Ninguém aqui está dizendo, por exemplo, que se realmente ficar comprovado que houve uma tentativa de golpe, as pessoas que tentaram o golpe não devem ser punidas. Devem sim. Só que, peraí, quem é que vai julgar cada uma dessas pessoas? Até eu vou separar a questão de uma tentativa de golpe, que aí é uma outra questão que envolve, inclusive, parlamentares, etc. Então, eu vou separar. Mas vamos lá. As pessoas que invadiram o Congresso Nacional estão sendo julgadas pelo Supremo Tribunal Federal.
Onde está essa competência? Está no regimento interno do Supremo Tribunal Federal, que fere a Constituição Federal, só isso. Mas aí a gente diz que esse regimento interno foi recepcionado e não foi. A grande verdade é essa, para poder atribuir ao Supremo uma competência que não existe. Inquérito de ofício? Cadê os penalistas? Né? Porque, peraí, inquérito de ofício? Onde está escrito inquérito de ofício a partir da Constituição Brasileira de 88? Isso aí não era da ditadura? A gente não criticava isso? A gente não falava, olha, não pode ter inquérito de ofício, porque isso aí fere a Constituição, é democracia, isso aí é típico de ditadura. Mas agora não, agora o Supremo pode, porque ninguém pode inquérito de ofício, mas o Supremo pode. Né? Lembra muito a Inquisição. Isso é uma ditadura do judiciário? Não, é um ato ditatorial, é diferente. Nós não temos uma ditadura no Brasil, muito longe disso, e acredito que não teremos. Nós não temos uma ditadura do judiciário, e muito longe disso, e acredito que não teremos. Mas atos episódicos, ditatoriais, totalitaristas, que são inconstitucionais, nós temos. E às vezes eles são praticados, inclusive, pelo Supremo Tribunal Federal. E isso é uma questão diferente. Uma coisa é um fato, outra coisa é dizer que isso é o sistêmico, que acontece. Não estamos muito longe. O Brasil não tem ditadura, não vai ter. Eu imagino, penso e torço. Mas dizer que o Supremo às vezes não age dessa forma, ele age sim. E esses casos... Eu vou fazer uma outra pergunta. Aonde está escrito mandado de prisão em flagrante? Alguém sabe me dizer? Porque eu não conheço. Às vezes eu acho que eu sou burro, que eu não estudei, sabe? Que eu passei pela faculdade não frequentando as aulas, que eu não li nenhum livro, que todos os livros que estão na biblioteca deveriam ser queimados, porque eu não entendi nada que estava escrito lá, sabe? Como é que eu vou falar de mandado de prisão em flagrante? Isso não existe. Como que explica para alguém mandado de prisão em flagrante? Mandado de... Não, o próprio nome é um contrassenso em si. Eu mandei prender alguém, não existe isso, ordem judicial para prender alguém em flagrante. Flagrante preparado. Não, eu acho que é pior. Eu acho que é pior do que um flagrante preparado, entende? Porque isso, na verdade, é uma manipulação hermenêutica para poder prender as pessoas que não gosto politicamente, entendeu? E que talvez até tenham praticado crime mesmo, mas que eu não poderia prender de acordo com a Constituição diz. Porque a Constituição diz, e no caso é sempre envolvendo parlamentares, que eu não posso prender os parlamentares salvo em flagrante delito, por crime inafiançável. E aí o que acontece? Mas primeiro... Prenderam o deputado. Prenderam, mas isso começou, na verdade... E aí é um problema, né? Que às vezes as pessoas falam assim, mas isso agora é porque é contra o Bolsonaro. Mas peraí, já foi contra o PT, viu, gente? Começou contra o PT, inclusive, no caso Delcídio do Amaral, lá no Mensalão. Foi o primeiro caso em que a gente prendeu um senador da República em flagrante delito. Não era flagrante, claro, foi um mandado de prisão em flagrante inaugurado pelo ministro Joaquim Barbosa, né? E aí, depois disso, a gente teve o Alexandre Moraes copiando o Joaquim Barbosa, prenderam o Daniel da Silveira e agora prenderam, inclusive, esse caso agora, porque como o caso é abominável, ninguém fala. Mas mas é o que eu digo, tem muita coisa na Constituição que eu não gosto. Eu não gosto disso, mas tá lá. Eu não tenho a opção de não gostar, eu sou obrigado a cumprir. Se eu sou o guardião da Constituição, eu cumpro a norma, mesmo não gostando. Esse caso agora, daquele deputado lá que tá envolvido no homicídio da Marielle, né? Ele foi preso por um mandado de prisão em flagrante. Como mandado de prisão em flagrante? Não existe isso, entende? Agora, você fala assim, eu não gosto, mas tá lá. Não tem um flagrante continuado? Que no caso aí, respaldaria... Flagrante continuado, vamos pegar o caso Daniel da Silveira. O caso Daniel da Silveira, o flagrante continuado, segundo o ministro Alexandre Moraes, foi porque tinha um vídeo no YouTube que, enquanto o vídeo continuasse lá, era flagrante. Tá, mas isso não seria uma justificativa? Claro que não. Imagine qualquer vídeo do YouTube que tem alguém cometendo crime, sei lá, o cara... foi ter um vídeo do cara ali que ele acabou de entrar numa briga corporal. Esse vídeo foi postado na internet. Ponto. Então, temos ali um flagrante continuado eternamente. Enquanto tiver na internet, tá flagrante. Nunca vai acabar o flagrante desse cara. A polícia pode, então, entrar na casa dele. Aí eu vou te perguntar, a polícia vai poder invadir a casa desse cara que tem um vídeo fazendo isso e lá tirar ele à força 2, 3, 4, 5, 10 dias depois? A polícia pode invadir a casa dele, tirar ele à força e falar, você tá em flagrante porque o vídeo tá na internet? Claro que não pode fazer isso, mas contra o deputado A, B ou o senador C, pode. Começou com o Delcídio do Amaral, foi o mesmo caso, só que o caso dele não estava na internet, né? O caso dele foi porque ele estava atrapalhando a produção de provas no caso lá do Mensalão. Depois você teve o caso do deputado Daniel da Silveira, que eu particularmente acho que ele cometeu crime sim, ninguém que está dizendo, o Daniel da Silveira é inocente, não é isso que eu estou falando. Eu estou dizendo que o procedimento adotado pelo Supremo é errado. Inquérito de ofício, tá errado. Segundo ponto,
o Supremo Tribunal Federal mandar prender ele sem ser em flagrante delito por crime inafiançável. Qual foi o crime inafiançável que ele cometeu? Essa é outra pergunta que a gente tem que fazer. Qual foi o crime inafiançável? Aí o Supremo criou um conceito, leiam as decisões, gente, tá lá. Crime inafiançável em tese. O que é crime inafiançável em tese? Segundo o Supremo, é quando os requisitos da preventiva estiverem preenchidos. Mas peraí, então aí não é caso de crime inafiançável, não é caso de flagrante, é caso de preventiva. Mas preventiva não pode. Por que não pode? Porque a garantia constitucional, a imunidade parlamentar em relação à prisão, né? O freedom from arrest, ele foi colocado na Constituição justamente para proibir isso. Senão é melhor arrancar. Arranca, risca, né? Anula, revoga. Mas não tem como você dizer que ele não está lá, porque ele está lá proibindo exatamente essa prisão preventiva, proibindo exatamente que eu prenda o parlamentar quando ele preencher os requisitos da preventiva. Eu não aceito que ele seja preso. Quem está dizendo isso? O Eduardo que não aceita? Não, é a Constituição. Ela diz que ela não aceita. É isso que ela está dizendo. E aí o Supremo vem, eu não gosto desse deputado porque ele está falando contra mim. Então vou lá e vou prender ele. Mas peraí, ninguém está dizendo que ele é inocente. Culpado, até acho que ele é assim. Crime, até acho que ele cometeu. Só que o procedimento deve ser o mesmo para todos. O devido processo legal não pode ser revogado só porque o cara é alguém que eu não goste. A gente transplantando isso para o processo civil, a gente teve muitas críticas, né? O tempo todo do processo, no sentido de que as formalidades do processo poderiam ser ultrapassadas. E aí entra em termos de garantia, né? Se eu tenho um processo civil, se eu tenho um processo penal, é para que ele seja respeitado e para justamente garantir que eu não vou ter nenhum abuso. Exatamente. Então, é o que você falou. Se você não gostou, vai lá e faz uma emenda e muda. Mas a partir do momento que ele está funcionando, uma exegese ampliada, né, não é cabível nesse caso. Sim, o devido processo legal precisa ser respeitado. E essas mesmas críticas que eu tenho, por exemplo, a esses processos que foram colocados aí, e eu tenho a crítica, viu, contra no processo do caso do Delcídio do Amaral, para mim foi bizarro. Esse caso do Daniel Silveira, bizarro de novo. E a gente pode transportar isso, por exemplo, as críticas para o processo que foi presidido pelo, então, juiz Moro, quase ministro do Supremo, né? Mas juiz Moro, ex-juiz Moro, que também foi um processo bizarro. E depois acabou culminando na anulação do processo, justamente porque o processo estava todo viciado. Então, o mesmo devido processo legal que eu defendo que deveria ter sido implementado no caso Daniel da Silveira, deveria ter sido respeitado, eu defendo que também deveria ter sido respeitado no caso Lula. E por mim, todos os dois são nulos, absolutamente nulos, justamente por quê? Porque nós tivemos um poder judiciário que não respeitou o devido processo legal. Em ambos os casos, por questões políticas. Era um juiz que era contrário àquele político específico e à sua vertente política, e de cá a mesma coisa. Então, assim, nós vamos permitir isso até quando? Né? Porque se eu tenho regras, as regras devem ser cumpridas para todos, goste ou não goste da pessoa. O princípio da impessoalidade está na Constituição para isso, para que você respeite quem você não goste. Porque respeitar quem você gosta é muito fácil, tá? É respeitar quem você não gosta, é tolerar com quem você discorda. Eu discordo absolutamente dele, né? Você acha que eu concordo com um deputado que fala que é para matar ministro do STF, que é para ir lá invadir a casa dele, que é para reunir na frente do apartamento dele? Eu não concordo com isso, não. Agora, eu preciso respeitar o direito dele quanto parlamentar de dizer, e vou dizer mais. Se ele cometeu crime, e eu acho que ele até cometeu, eu tenho que respeitar o devido processo legal. Eu quero que ele seja punido. Respeitado o devido processo legal. Dudu, realmente essas situações são muito delicadas. O debate é muito acalorado mesmo. A gente vê nas redes aí diariamente pessoas discutindo a respeito disso. Mas temos dois temas aqui que eu queria que você falasse pra gente, que é sobre o ativismo, né? Em relação a, por exemplo, descriminalização do uso de drogas, criminalização da transfobia. Fala para nós a respeito desses temas. Tá, dois temas importantes, mas olha, quando você fala de ativismo, a gente só precisa fazer um parênteses aqui. Repito, a judicialização da política é absolutamente normal, democrática e está prevista na Constituição, tá? Levar os temas políticos ao Supremo é uma questão que a gente tem previsão constitucional. Não há o que se fazer em relação a isso. Então, os temas políticos chegarão ao Supremo. E a responsabilidade pela chegada deles ao Supremo é dos próprios políticos. Os mesmos que reclamam
nos seus discursos, né, nos microfones da Câmara, do Senado ou da televisão, são os mesmos que foram lá e propuseram outras ações de temas políticos. Então, a esquerda faz isso contra os temas aprovados pela direita, e a direita faz isso contra os temas aprovados pela esquerda, e isso é algo absolutamente natural, que serve mais ou menos como um encantamento do gado, né? O gado da direita, o gado da esquerda, cada um fica seduzido e segue o rebanho. Isso é absolutamente natural. Agora, quando é que eu tenho efetivamente um ativismo? Ou seja, quando é que eu tenho uma invasão indevida das questões políticas? Quando o judiciário passa a desempenhar funções que não são deles e que não foram autorizadas pela Constituição. Explico. A Constituição, ela autoriza o judiciário a criar norma geral e abstrata? Como regra, não. Mas como exceção, ela autoriza. Exemplo, no mandado de injunção. Então, lá no caso de greve de servidor público, por exemplo, isso foi feito. Foi feito de forma legítima. Recentemente, o judiciário fez isso, o próprio Supremo Tribunal fez isso, na ADO 20, na ADO 36, na ADO 38, me perdoem. Em 2 casos. Um, licença paternidade. A Constituição autoriza? Autoriza. O outro foi relativo à lei complementar que diz o número, né, proporcional de vagas de deputados federais por entes federativos. Isso também foi legítimo. Por quê? Porque a Constituição autoriza. Agora, o que a Constituição não autoriza e que o judiciário, por exemplo, pode estar fazendo, né? E está fazendo, na verdade, na prática, né? E ela não autoriza ele fazer. Primeiro, vamos lá. Vamos falar sobre o quesito descriminalização das drogas. Quando você entra nesse ponto, vamos lá. O judiciário pode anular um artigo que ele acredita que seja inconstitucional? Pode e deve. Porque, veja, se eu vou lá ao Supremo Tribunal Federal, propõe uma ação dizendo, olha, o artigo que prevê o crime de uso de drogas é um artigo inconstitucional. Ele fere a Constituição, porque ele fere o direito à liberdade, ele fere os princípios do direito penal de não criminalizar uma conduta que é autolesiva apenas, e assim vai por diante. O Supremo pode concordar com esse argumento e anular, ou discordar e aí não anular. Porque o juízo aqui, querendo ou não, há uma certa discricionariedade nesse juízo na hora de interpretar, né? E isso é natural. Eu não vou nem entrar no ponto da discricionariedade, embora, né, a gente pudesse entrar, mas eu não vou entrar nesse ponto. Vou simplesmente resumir a esse argumento. Discricionariedade, que eu acho que todo mundo entende, obviamente não é o melhor termo, mas eu vou utilizar esse porque eu acho que fica mais fácil para quem estiver assistindo. A questão aqui é a seguinte: o judiciário pode fazer isso? Pode, ele pode anular. Agora, a pergunta que fica é, ele pode estabelecer critérios gerais e abstratos para dizer quando alguém está usando e quando alguém está portando para vender, para comercializar? Aí não pode. Veja, como é que o judiciário vai dizer que eu presumo que um cara que está com 20 gramas, com 30 gramas, com 50 gramas é um usuário e quem está com mais do que isso não é usuário. Agora ele é traficante. O judiciário não tem legitimidade para fazer isso. Uma coisa é ele atuar como tribunal constitucional, ou seja, como legislador negativo, anulando as normas que ferem a Constituição, porque essa é uma competência que a Constituição deu para ele. Outra coisa é ele atuar como poder legislativo, criando normas gerais e abstratas para um caso que a Constituição não autorizou. Aí você falou, mas qual é a diferença dos casos que ela autoriza e dos casos que ela não autoriza? Os casos que ela autoriza são os casos de normas constitucionais que precisam de regulamentação. Não tem nenhuma norma constitucional precisando de regulamentação aqui. Então ele não pode fazer isso. Entendi. Não tem nenhuma norma constitucional que exija a regulamentação para produzir todos os seus efeitos, para poder ser implementada no caso concreto, para poder ser concretizada. Não tem. Então ele não pode agir. Ele não pode agir, mas ele está lá, criando norma geral e abstrata para dizer quem é usuário e quem não é. Ele não pode fazer isso. Então, o meu problema nessa ação, por exemplo, não é um voto que diga, acho que é o artigo 28, né? O artigo 28 é inconstitucional. O voto que falar isso, beleza. Ele está dizendo, ele é inconstitucional, ele é nulo. Então, ele está dizendo, isso aqui você não pode criminalizar. Esse voto, você pode até discordar dele politicamente, mas não tem como você dizer que juridicamente ele é errado, porque juridicamente ele não é errado. Ele está atuando como tribunal constitucional, como legislador negativo. Agora, o voto que diz, a partir de até tantas gramas, você deve considerar que o cara é usuário. Não, isso não. Porque eu posso vender 1 grama separadamente. Se o traficante for minimamente inteligente, ele vai passar a andar com menos quantidade, com uma quantidade menor. Ele faz o tráfico, ele faz um microtráfico, né? Porque o que o Supremo vai legalizar aí é o microtráfico, quando ele faz isso,
né? Porque é diferente de legalizar o uso. Era só anular a norma. Mas por que não anulou? Porque não teve coragem, não teve peito. Porque o poder legislativo já falou, faz isso que eu vou te derrubar. E já começou a derrubar, já está passando lá no Congresso Nacional, justamente para poder não permitir que o Supremo faça isso. Acabou, entendeu? E o poder legislativo, nesse caso, tem razão em fazer, porque o Supremo está invadindo o poder legislativo. Ele não está respeitando o poder legislativo. Aqui nós temos uma quebra claríssima, tá? Da separação de poderes, e nós temos aqui clarissimamente também, né, um ato que deve ser considerado um ativismo judicial indevido. Maravilha, maravilha. Bom, já podemos perceber aqui que precisamos gravar episódios aqui com os nossos convidados, porém separado, porque os temas são amplos, o debate é amplo. O professor Eduardo também tem muita coisa a falar sobre a Constituição, o direito constitucional, o STF, nós compreendemos, porém nosso tempo é reduzido. Eu quero aqui, então, abrir um minuto para cada um para falar das considerações finais. Se quiser falar sobre cursos que estão dando, livros que escreveram, fiquem à vontade, começando pela doutora Viviane Ramoni. Primeiro, agradecer, né? Agradecer a oportunidade de falar desses temas tão importantes e demonstrar que realmente nós estamos interligados aí. E para dizer que, se alguém quiser saber mais sobre a inteligência artificial, nós temos uma associação internacional, que é a I2AI, que você vai ter glossário, vai ter curso, vai ter muita coisa lá, que você pode realmente entrar nesse universo aí que veio para ficar e vai impactar toda a sociedade. Novamente, agradecer o convite e aqui está ao lado, aqui, tão bem representada, fico muito feliz. Muito bem, muito obrigado a você também pela presença, pela contribuição. Doutora Priscila. Olha só, já começou errando. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com os senhores, o Eduardo. Hoje eu tô surpresa, porque né, nos vídeos do Legal Talks a gente acha que é calmo. Mas, assim, fico muito feliz da participação aqui. Precisamos, sim, acho que abrir individual vai ser muito bom avaliar, né? E assistir cada um falando num tempo maior aí. E eu gostaria muito de deixar claro aqui, né, que às vezes a gente fala de posicionamento político e posicionamento como feminista, que na verdade não é isso. A gente defende o direito, a gente defende o direito das crianças e, claro, a gente vê as coisas muito pelas perspectivas que a gente passa, né? Então, no meu caso ali no direito das famílias, eu defendo, em sua grande maioria, mãe solo, então tem uma perspectiva de gênero aplicada, mas não é só isso. Perfeito. Muito obrigado também pela contribuição, por estar aqui com a gente. Professor Eduardo Santos. Maravilha. Em primeiro lugar, falar que é um prazer, né, ter participado aqui hoje desse primeiro episódio. Acho que você está lançando um projeto vencedor, não tenho dúvida disso. Amém. E estar aqui hoje, para mim, foi um prazer, como seu amigo, né, porque eu vejo que é a realização de um projeto pessoal seu. Eu fico muito feliz de poder participar. Quero voltar depois para poder falar mal de muita gente, sem dúvida alguma. Já vou deixar um abraço, viu, aqui pro Faleirinho quando ele vier aqui. E para todos os outros que vierem, tenho certeza que vai vir muita gente boa. E dizer o seguinte, né, assim como a minha amiga aqui, eu particularmente, eu defendo a liberdade. Sempre defendi e vou continuar defendendo a liberdade, né? Diferente do governo, que às vezes até defende, né? Para quem está escutando, vejam a decisão dada pelos 2 ministros, os últimos ministros nomeados pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, sobre a revisão da vida toda na questão previdenciária. Quem esperava essa decisão? Então, isso mostra que o direito, ele exige coerência. Ele não exige que você seja uma pessoa que tente agradar todo mundo. Ele não exige, porque se você for uma pessoa que tenta agradar todo mundo, você não vai ter nenhuma personalidade. Você vai viver pisando em ovos ou em cacos de vidro. E, por outro lado, também não se pode ser uma pessoa cega que ignore que nós temos problemas que atingem todas as visões, todos os lados dessa questão, e a gente não é buscar uma imparcialidade ou ser neutro, porque neutro só sabão, né? Mas a gente precisa ter coerência. É diferente de ser neutro ou de buscar imparcialidade. Mas é aquela velha frase que tem aqui em Minas Gerais, né? Pau que dá em Chico, tem que dar em Francisco. É isso aí. Muito obrigado, professor Eduardo, a todos vocês que vieram comigo aqui.
me prestigiar também em gravar esse primeiro episódio e dizer a vocês que todos os nossos contatos, as nossas redes sociais, minha, dos convidados, e agradecer também os apoiadores que também terão aqui na descrição desse episódio os contatos e os links para que vocês possam também seguir. E se você não se inscreveu e não seguiu a nossa página até agora, o nosso podcast, faça a sua inscrição, curta e compartilha com os colegas para a gente fortalecer esse ambiente jurídico de tão grande relevância. Podemos perceber aqui que não são temas que se restringem à comunidade jurídica, mas que interessam também a toda a sociedade. Meu muito obrigado a todos vocês que nos assistiu até agora e vamos em frente que teremos mais episódios com outros convidados muito especiais também, dando sequência aí nesse projeto que eu tenho certeza que vai ser um sucesso. Muito obrigado a todos.